E a partir da próxima segunda-feira, dia 16, começam as inscrições para a primeira etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas de Médicos. São diplomas expedidos por instituições estrangeiras, o Revalida. Podem participar do exame brasileiros ou estrangeiros em situação legal no Brasil e que tenham diploma de graduação em medicina expedido por uma instituição de educação superior estrangeira reconhecida no país de origem ou entidade equivalente. O Revalida é composto por uma etapa teórica e outra prática que abordam as 5 grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e saúde coletiva, que é a medicina da família e comunidade. As inscrições devem ser feitas pelo sistema Revalida até o dia 20 de janeiro. O valor da taxa é de R$ 410 e deve ser pago até o dia 26 de janeiro. A prova está marcada para 5 de março e vai ser aplicada em algumas capitais do Brasil, como Brasília, Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio Branco, Salvador e São Paulo. Vinícius Serra já está aqui comigo. Olha, Vinícius, a prova é importante, já foi motivo, claro, de polêmicas também no passado. Inclusive, uma delas a gente noticiou aqui no Diverso em Rede. Mais uma vez, uma boa noite para você. Pois é, Elias. No caso, foi no final de 2021, quando os médicos acabaram ficando muito tempo para poder realizar a prova. Ficaram lá várias horas. A prova que estava marcada para começar às 5 horas da tarde acabou começando à meia-noite e aí os médicos foram sair de madrugada dos hospitais. Para explicar um pouco melhor sobre essa situação, é porque na parte da prova prática, os médicos eles fazem uma espécie de simulação, onde pelo menos foi assim nos anos anteriores, né? A gente ainda tem que aguardar o posicionamento do INEP dessa segunda parte para poder saber como que vai acontecer essa prova. Mas no caso, os médicos eles fazem uma simulação, 5 atores, né, são colocados com problemas clínicos diferentes. E aí o médico vai lá até ele para fazer o diagnóstico, simulando realmente como fosse uma consulta, depois passar este resultado. Isso tudo é gravado e depois aplicado, então, para saber como que foi essa avaliação, como foi o médico nesta parte prática. E aí, como é chamado por vez, né, os médicos já ficam lá desde o início e cada um vai esperando a sua vez. E neste caso, acabou demorando bastante e aí os médicos acabaram ficando muito tempo sem comer, alguns inclusive ficaram sem água. Esse período foi bem no meio da pandemia, então algumas questões em relação à saúde também, questões sanitárias também foram colocadas em xeque. Mas essa prova, como você falou, é muito importante, né, para essa questão da revalidação do diploma que é aplicado no exterior para ser válido aqui no Brasil também. E nessa prova, né, na primeira parte, a prova ela é composta por 100 questões de múltipla escolha e outra discursiva por outras 5 questões. E aí, aprovado nessa parte teórica, o aluno, né, no caso o médico, pode ir para essa parte prática e aí fazer essa espécie de simulação para conseguir ser comprovado, mais uma vez passar no exame nessa segunda parte. Então a gente espera que isso não volte a acontecer, né, Elisa? Afinal, é algo muito importante e que ajuda também o Brasil.